Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Maravilha, na paz? Vamos hoje conceituar, só fazer um conceito mais objetivo em relação à culpa, né? Então a gente vai tratando por vários temas e como vai surgindo várias propostas, né, várias dúvidas ali, principalmente quem me segue no Instagram e com os casos reais, então a gente vai focar hoje na culpa. Vamos entender a culpa em si, o que ela é. Vamos ser mais objetivo, não vamos buscar ali o conceito de dolo ou culpa, vamos só focar na culpa e nos elementos da culpa, né, que está a previsão lá no Código Penal. E também vamos entender, vamos conceituar o entendimento doutrinário hoje também, um pouquinho de culpa, e vou pôr algumas visões dos autores que eu mais sigo, que eu mais gosto, né? Então a gente vai conceituar hoje a culpa, né? Vamos ficar preso na culpa e a gente vai dissecar, como fala, dissecar o todo, né? Vamos dissertar sobre esse conceito de culpa aqui, né? Então vamos lá, o que é a culpa, né? A culpa, ela é um elemento ali do tipo penal, do crime, né? Então a gente tem ali na conduta, ação, omissão, dolo ou culpa. Então ela faz parte do elemento subjetivo do tipo penal, certo? Então o crime pode ser doloso, em regra, e com previsão expressa, culposo, né? Então o crime culposo, você responde por ele, né? Logicamente, é uma pena sempre mais branda, certo? Mas há uma previsão legal para se punir a título de culpa. Então, assim, o crime culposo, ele tem previsão legal. Então, não é isento de pena, né? Salvo quando por um erro excusável ou alguma situação ali, erro de proibição e alguma coisa que não traga a penalização a título de culpa. Ou quando não tem expressamente, o tipo penal não expresse a culpa ali, expressamente a culpa. Por quê? Porque em regra todo crime é doloso, salvo quando está expressa a título, a versão culposa do crime, né? O título culposo do crime. Então, quando você pega o homicídio, você tem os homicídios ali, e aí quando, né, o homicídio é culposo, tem a resolução expressa dele. Assim como a lesão corporal, assim como tantos outros crimes ali que a gente pode elencar, né? Quando não se tem, por exemplo, crime de dano, por exemplo, né, ali não vai ter o dano culposo, nem o roubo culposo, né? Perdão, o furto ou roubo culposo, né? Então vamos lá, vamos entender a culpa, então vamos lá para a culpa, né? A culpa, ela tá lá prevista no elemento subjetivo, e o que fala a culpa, né? Disse crime culposo, culpa, o agente que dá causa ao resultado. Então o agente, ele dá causa ao resultado por imperícia, imprudência ou negligência, ok? Então, nesse caso, qual que é a conceituação técnica? O agente que dá causa ao resultado por imperícia, imprudência ou negligência, ok? Então, ele dá causa ao resultado por uma dessas três situações. E a imprudência, qual que é a situação da imprudência? É uma ação, é um ato comissivo, certo? Então, há uma imprudência, eu faço um ato imprudente, certo? A negligência é o deixar de fazer, é uma omissão, é um crime omissivo, né? Então, eu deixo de fazer alguma coisa que dá causa a um resultado. E a imperícia, ela é uma falta de condição técnica. Então eu vou fazer alguma coisa e eu não tenho a condição técnica necessária para fazer a coisa. Geralmente está focado a um ato de trabalho, né? A um ato de um exercício, de uma profissão ou de um trabalho. Por quê? Porque assim, o cara que vai pôr, por exemplo, um chuveiro e queima a casa, ou o cara que vai consertar um fuzil, né, e ele é o dono da casa ali, o inquilino, né, ali não é uma falta de condição técnica, ele não tá pagando para isso, ali é uma imprudência, ele vai fazer algo que ele tá sendo imprudente, que ele não sabia, mas a depender do caso, pode sim entrar na imperícia ali, se a coisa for muito determinante, uma coisa específica que o cara não sabe fazer, certo? Então o que a gente fala? A culpa em si, o que é? Um dever objetivo de cuidado. O cara deveria ter um objetivo de cuidado, por quê? Porque ele não quer o resultado e ele não assume o risco de produzi-lo. Então por uma falta de dever de cuidado objetivo, ele dá causa ao resultado, né, por uma imperícia, imprudência ou negligência, ok? Então vamos lá,
na tela e a gente vai tratar isso daí de uma forma bem legal. Então, como diz aqui no conceito técnico da coisa, vamos lá. Opa! Aqui eu estava fazendo. Vamos lá no conceito técnico. Então vamos mentalizar isso. A culpa, o que ela é? A culpa, ela é o quê? Ela é uma falta de dever objetivo, uma falta de cuidado objetivo, uma falta de cuidado com o dever objetivo, certo? Que gera o quê? O agente dá causa a um resultado por imperícia, imprudência e negligência. Eu vou anotar aqui e a gente vai esclarecer melhor. E daí o que acontece? Conceito de culpa. Então vamos lá. De acordo com Kleber Masson, né? O resultado naturalístico involuntário, né? O que ele fala? Ele elenca que o resultado naturalístico involuntário como elemento essencial do crime culposo. Ele explica que a ação ou omissão do agente é sempre voltada a uma finalidade lícita ou ilícita, comportamento voluntário, mas o resultado lesivo final, a morte no homicídio, por exemplo, ocorre sem querer o indivíduo, ok? Então, como eu disse lá nos outros vídeos, quem vai me acompanhar, mesmo a culpa, ela é voluntária e consciente. A partir do momento que aquela situação ela não é voluntária e não é consciente, é um fato atípico. A gente entra lá na coação moral, coação física irresistível, sonambulismo, por exemplo. Então a culpa, de novo, vamos lá. A culpa o que ele é? Ela é uma falta de dever objetivo de cuidado, certo? O que acontece? O agente dá causa a um resultado por imperícia, imprudência e negligência. Mas esse ato lá que começou, ele é um ato voluntário e consciente, seja para uma atividade lícita ou ilícita, ok? Então, por exemplo, dirigir um carro. Então, ele é consciente e voluntário. Aí ele pode vir a cometer por uma imprudência, um acidente de trânsito e levar alguém a óbito, ok? Né? De acordo com César Bittencourt, ensina que o crime culposo, o agente não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Existe uma conduta que é fruto da vontade humana, ato de agir. Então pense, ato de agir, finalidade de agir, vontade de agir, mas sem a previsão do resultado. Mas que peca pela falta de cuidado. Olha lá, falta de dever objetivo. Faltou o dever objetivo de cuidado. Certo? Gerando um evento totalmente indesejado e involuntário. Gerando um evento totalmente indesejado e involuntário, ok? Vamos lá. Rogério Greco explica que no crime culposo a conduta é perfeitamente voluntária e dirigida a um fim, consciente, a exemplo de como dirigir um carro. Mas o agente comete um erro na execução por falta de cuidado. De novo, olha lá, falta de dever de cuidado objetivo, ok? De novo, falta de dever de cuidado objetivo. O resultado final, a morte, por exemplo, é completamente involuntária e indesejada pelo agente. Está vendo que todos eles falam de maneiras distintas, mas eles querem dizer praticamente a mesma coisa. Então eu vou deixar aqui para vocês anotarem, ok? Fica aí. Então vamos lá. Então, aqui a gente vai conceituar, né? Aqui do lado aqui, a gente vai conceituar, né? Esse fato aqui. Vou deixar aqui mais um pouquinho pro lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar sem aumentar. Aí vocês anotam, certo? Então vocês vão perceber que aqui, que o agente aqui, ele sempre quer dizer a mesma coisa, certo? Sempre o agente ali, ele representa a mesma intenção nessa conduta, ok? E aí eu vou deixar aqui para vocês, e aí vocês deixam aí para anotar, ok? E aí vamos para um resumo aqui, pra gente entender bacana. E aí a gente vai entrar nos tipos de culpa que existem. Então vamos começar, né? O que é a culpa, né? A culpa em si, né? O que é a culpa em si? Ela está dentro do elemento subjetivo do tipo, certo? Então a culpa onde ela está? Ela está dentro do elemento subjetivo do tipo, que ele está contido aonde? Na conduta, lá no fato típico, né? Então a conduta ela pode ser ação, ela pode ser omissão, e aí ela pode ser dolosa ou culposa, que é onde a gente está trabalhando aqui. Culposa, ok? Então aqui a gente já se posicionou, certo? E aí a gente vai pro quê? Na culpa. O agente que dá causa ao
resultado, certo? Então aqui a gente tem a imprudência, né, que é uma ação. A gente tem aqui uma negligência, que é uma omissão. E a gente tem aqui uma imperícia, que é uma falta de dever técnico. Podemos analisar, né? Aqui está relacionada à conduta técnica do agente, né? Falta técnica para aquilo que ele vai fazer, ok? Então a gente tem aqui a definição de culpa. E a culpa, o que que ela quer dizer, a culpa, né? Em si, o que que é a culpa, sobre o que que a culpa fala? Ela é voluntária também e ela é consciente, né? Na conduta do agente. Então o que que falta para o agente? Ele falta para ele um dever de cuidado objetivo. Ok? Falta um dever de cuidado objetivo por agente. Então, a gente vai lá de novo. Vamos lá de novo, olha lá. O que que ele fala? Elemento essencial do crime culposo. A ação ou omissão do agente é sempre voltada a uma finalidade, lista ou lista, comportamento voluntário, mas o resultado lesivo ocorre sem querer. Né? Quer o resultado, ele não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Existe uma conduta que é fruto de uma vontade humana, ato de agir, consciente e voluntário, mas que peca pela falta de cuidado. De novo, onde a gente está aqui, falta de dever de cuidado objetivo, gerando um evento totalmente indesejado e involuntário. E a melhor das definições, na minha opinião, né? O crime culposo é uma conduta perfeitamente voluntária, dirigida a um fim, né? Então tem uma finalidade, como dirigir um carro, mas que ele comete na execução falta de cuidado. De novo, falta de cuidado objetivo, resultado final é a morte, por exemplo, involuntário e indesejado, certo? Então a gente tem aqui a definição que vai ficar na tela, né? E aí, o que que a gente tem? A culpa, então, é um dever de cuidado objetivo, né? Ela está dentro do elemento subjetivo do tipo e ela pode, o agente que dá causa ao resultado, porque faltou um dever de cuidado objetivo do agente. Lembrando que ele é, na conduta, voluntário e consciente e no resultado, ele é inconsciente, né? Ou pode até dizer involuntário. Né? Ele não previu aquilo, ele é inconsciente e involuntário, certo? No resultado, na conduta, ele está totalmente normal, senão é um fato atípico, né? Qualquer conduta ali que não esteja nem consciência nem involuntário, ele é um fato atípico, por exemplo, sonâmbulo, certo? Por exemplo, coação física irresistível, ok? Estamos entendido? E então, a gente tem isso como regra, a culpa. Isso é a regra, a culpa. E a culpa, como é que é chamada? Culpa própria. Né? Isso daqui também se chama culpa própria. É isso aí, a culpa própria. E a culpa própria também é chamada de culpa inconsciente. Não é involuntária, é inconsciente, ok? Certo? Então a gente conceituou o elemento de culpa, né? Aqui a gente teve o conceito da culpa, né? Então aqui a gente não precisa fugir muito, não precisa ir muito além. Tivemos o conceito de culpa. Aqui acabou. A gente consegue definir e matar qualquer questão ali que a gente precise, a gente já sabe o que é culpa. Ali matou tudo que a gente precisa saber a respeito da culpa. Nada vai escapar de prova ali para vocês, principalmente até nível ali muito alto, essa conceituação de culpa não vai fugir disso, eles não vão mais que isso. Então, ali a gente entendeu o conceito de culpa, ok? E aí a gente tem o quê? A gente tem a culpa imprópria. Na verdade, a culpa imprópria, o que acontece? É uma política criminal. É uma política criminal, certo? E o que é a culpa imprópria, né? O que é a culpa imprópria? É o agente que age com dolo, certo? Mas por um erro. O que é o erro no direito?
Não tenho percepção, falta de percepção da realidade. Essa daqui vão perguntar bastante, então lembre desse conceito aqui, é usado bastante. Então o que é a culpa imprópria? É uma política criminal, é o agente que age com dolo, mas por um erro, falta de percepção da realidade, ele se equivoca sobre a percepção da realidade, do que realmente está acontecendo, e aí ele erra, né? Ele erra. E aí ele responde a título culposo, né? Que chama, isso daqui se chama discriminante putativa, né? Ou seja, ele acha que ele está agindo dentro de uma norma permissiva. Certo? E aí o que acontece? É o exemplo que eu sempre dou aqui, para quem acompanha minhas aulas, é o exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, imagine o cara ali que tem um guarda na rua, certo? E aí o que acontece? Aquele guarda na rua, ele tem uma intimidade com todo mundo ali da rua. E aí, num dia ali, a pessoa tá dentro da casa dela, ele vê as luzes apagadas, ele acha que os caras já estão dormindo, ele olha e fala assim, nossa, não vou acordar meu patrão, né? Ali tá vazando aquele registro de água. Ele entra pra fechar o registro. E o patrão, por exemplo, tá tomando água e vê aquela sombra. Ele vai lá e pum! Bala no cara que tá dentro da casa dele, que vê a sombra. E aí a hora que ele vê é o guarda ali da rua, ok? Então ele acha que ele tá amparado por uma norma permissiva, a legítima defesa, ele tem uma falsa percepção da realidade, há um erro, há uma discriminante putativa, e ele acha que ali ele tá agindo em legítima defesa, ok? Então o que acontece? Por um erro inexcusável, né? Ele podia ter mais um cuidado, né? Ele precisaria olhar aquela sombra, olhar a cabeça ali, por uma visão melhor e não atirar único exclusivamente na sombra, né? E para quem questionar essa hipótese, sim, há questionamentos a respeito dessa hipótese. Por exemplo, vou dar um outro exemplo ali, que aí vai sair, e a discriminante putativa ali não é um erro inexcusável, né? É um erro excusável, vai excluir o dolo e a culpa. Imagine na mesma situação, e aí, por exemplo, você contrata esse guarda da rua, e esse guarda da rua é obrigado a ter um coletinho, uma roupinha ali brilhante que identifique que ele é um guarda da rua, ok? E aí você fala, ele é o guarda da rua, aquele é o guarda, ele tá sempre com aquele uniforme, com aquela roupinha, com aquele estilo dele. E aí a pessoa dentro da casa, né, ela vê aquela sombra, mas ela não se baseia na sombra, ela vai olhar. E olha, ela vê aquele vulto, vê aquela cor, e a pessoa tá de boneco, um jaquetão. E nesse dia o guarda tá fazendo a mesma situação, mas ele não foi com a roupa. Ele não foi com a roupa que ele é combinado e é pago para estar. Ele tá com uma roupa ali que aquele dia ele não foi. E aí o cara pega e efetua o disparo e vem a matar o cara. Aí é um erro excusável. Por quê? Cai na culpabilidade. O que acontece? Não dá para se exigir uma conduta diferente do cara, ok? Continua sendo uma discriminante putativa, mas ali não é uma culpa imprópria. Ali é uma legítima defesa putativa, né? Porque ali não há um equívoco em relação. Ele olhou e viu. Sim, há um equívoco em relação àquilo, mas não dava para exigir que ele agisse diferente. Por quê? Porque o combinado não era o cara estar com aquela roupa, ok? Então essa é a diferença, né? A discriminante putativa, nesse caso da culpa imprópria, é por um erro excusável, entendeu? Perdão, por um erro inexcusável, né? Então assim, ali vai excluir o dolo e vai responder a título de culpa, né? Nesse segundo exemplo, do guarda que não foi com a roupa, ali é um erro, é uma legítima defesa putativa. Então ali é um erro excusável. É um erro que você vai perdoar do agente. Por quê? Porque não dá para se exigir uma exigibilidade de conduta diversa do agente. Ali não se espera que ele vá agir de um jeito diferente. Porque ele olha, ele toma o dever de cuidado total e ele acaba não reconhecendo. Ele não vai enfrentar o cara que adentrou a casa dele de frente a frente. Ele vai ter que ter uma distância segura ali para fazer um disparo ali, para proteger a família, a integridade física dele e a vida dele, ok? Então nesse caso da culpa imprópria, ele acaba por o quê? Ele devia ter um pouquinho mais de dever de cuidado, então, mas ele age a título doloso, mas por um erro ali daquela situação, né? Por uma falsa percepção da realidade, ele acaba cometendo aquele delito, ok? E aí a gente vai ter o que também? A gente também vai ter, nesse caso, né, mais um tipo, né, da culpa, a culpa consciente, a famosa culpa consciente, né?
né? A gente tem a famosa culpa consciente, né? Então o que é a culpa consciente? É aquela famosa culpa consciente que a gente fala da culpa consciente versus o dolo eventual, né? Mas não vamos entrar no dolo eventual. Vamos só explicar a culpa consciente e a diferença, né? Então aqui a gente tem a culpa consciente, né? A título de mais um tipo de culpa, né? A culpa própria, que é a culpa inconsciente, e a gente tem aqui a culpa consciente. O que a culpa consciente fala, né? O que a culpa consciente fala? O agente prevê o resultado, né? Então, nesse caso aqui, o que tem? Ele age consciente, voluntário, e ele ainda prevê o resultado, né? Só que o que acontece? Ele realmente, né, como é o elemento subjetivo, então é aquele conceito que ele tem daquela situação, então na cabeça do agente, né, ele é consciente, é voluntário, ele prevê o resultado, mas ele acredita que não vai acontecer. Certo? Ele acredita que não vai acontecer. E aí ele pode ser por sorte, pode ser por destreza, pode ser por habilidade, né? Pode ser por tudo isso. Então aqui ele realmente acredita ali que ele vai poder evitar, entendeu? Então assim, ele mais uma vez, ele não está assumindo um risco e muito menos ele quer o resultado. Ele é consciente, ele é voluntário e ele prevê ainda, né? Ele saiu da culpa inconsciente, né? Ele dá causa ao resultado por negligência, imperícia e imprudência, mas prevendo o resultado. Não é igual a culpa própria. A culpa própria ali, ele é consciente, ele é voluntário, mas ele nem imagina que aquilo vai acontecer. Mas ele age por negligência, imperícia e prudência e acaba por acontecer, assim como está aqui plenamente escrito aqui nessa conceituação, tanto de Kleber Masson, Bittencourt ou Rogério Greco, ok? E aí nesse caso você tem as condicionantes da culpa, ok? Então, rapaziada, espero que tenham gostado. Aqui a gente matou tudo de culpa, né? Assim, dá pra se aprofundar? Dá pra se aprofundar muito. Dá pra ficar se aprofundando em muitos detalhes. Mas aí é pra carreira jurídica. Então, quem pretende ali prestar pra promotor, Ministério Público, alguma coisa desse nível, sim. Abaixo disso, muito difícil se aprofundar nesses conceitos. Muito. Você entender o que é culpa nesse nível, você garantiu. Não tem mais nenhuma questão que você vai se equivocar, vai errar. Não tem como. Fez a diferenciação de culpa própria, que é a culpa inconsciente, culpa imprópria, por um erro, por uma discriminante putativo, eles vão usar falsa percepção da realidade, discriminante putativa, né? O que acontece ali, que ele age a título doloso, mas responde por crime culposo, certo? E a culpa consciente, que na verdade ele prevê o resultado, mas ele acredita realmente que não vai acontecer. Valeu, rapaziada, tamo junto, espero que tenham gostado. Aqui a gente matou a culpa, não erra mais. Depois eu vou fazer uma aula exclusivamente de crime doloso, dolo em si, bem objetivo, com todas as características do dolo, para não restar mais dúvida. É muito importante saber disso, as discussões rolam muito em cima disso, e isso vai fazer a diferença muito numa prova oral, numa prova de segunda fase ali, numa questão ali que você precisa dissertar sobre isso, ok? Vai fazer muita diferença. Tamo junto, valeu!